Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Para quem ainda não desejei um feliz ano novo e abençoado por Deus, para cada um de vocês. Alguns irmãos aqui, a gente não nos vimos ainda, né? Alguns estavam viajando. Glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 22. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vou lendo para não demorar. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra. 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor. Falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós já estamos aqui na Tua presença, Senhor, e o Senhor já ia falando comigo ali no meu lugar, e eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor irá fazer grandes coisas, ó Pai, e eu quero me colocar diante de Ti neste momento, Senhor, como vaso, sabendo, Senhor, que nada vem de mim, Senhor, que eu não sou nada, se não vier o Senhor a me inspirar, Pai. Senhor, neste momento eu peço a presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, que o Senhor venha colocar palavras na minha boca, e que o Senhor venha falar, Senhor, o que a sua igreja precisa ouvir neste momento, que em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos receber a Tua palavra, Senhor, com os nossos corações e as nossas mentes abertas, no nome de Jesus, amém. A gente está vendo uma passagem aqui, onde Abraão conversa com Deus, né? Isso eu já achei maravilhoso, né? Olha o tamanho da intimidade, para Deus estar ali, ó, diretamente conversando com Abraão. E ali Deus estava tendo uma conversa com Abraão, porque Deus tinha falado para Abraão os seus planos. Deus tinha exposto os seus planos para Abraão, de que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Um lugar que estava possuído pelo pecado. A iniquidade já era tamanha naquele lugar que não havia mais jeito. Mesmo o Senhor amando a cada um que Ele criou, Ele não teria outra escolha. Ele teria que destruir Sodoma e Gomorra. E ali um pouquinho antes desse capítulo que a gente leu, a Bíblia diz que o Senhor falou para os anjos dele: como que eu vou ocultar os meus planos de Abraão?
Se é esse que vai levar a minha promessa à frente, se é ele que será pai de nações, como que eu ocultarei de Abraão isso que eu vou fazer? Então é como se Deus estivesse falando, peraí, deixa eu contar para Abraão os meus planos. E olha que coisa linda, o Senhor falou comigo que ele conta os planos dele para os seus escolhidos. O Senhor, ele conta os planos dele para os seus escolhidos. Aqui está o plano do Senhor. E nós temos esse privilégio de conhecer os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Ali naquele momento, Abraão conversando com Deus e Deus expondo para ele, como se tivesse assim uma conversa informal. Olha, Abraão, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, aquele lugar está cheio de pecado, está cheio de iniquidade. Irei acabar com aquele lugar. E ali Abraão se levantou como um intercessor. Olha que coisa linda. Abraão poderia ter falado, destrói mesmo, está cheio de pecado, cheio de iniquidade, aquelas pessoas não prestam, é melhor que o Senhor acabe com tudo mesmo. Mas naquele momento Abraão falou, não, Senhor, será que não existem pelo menos 50 justos naquele lugar? Para que o Senhor não venha destruir dessa maneira. Ali Abraão, ele intercedeu por um povo que estava em pecado. E será que nós temos agido da mesma maneira? Será que nós temos nos levantado como intercessores por aqueles que estão em pecado? Ou será que temos olhado o pecado aí à nossa volta e falado, nossa, olha isso? Será que temos ficado aquém de tudo isso? Ou será que temos nos levantado como escolhidos do Senhor? Intercedido por esse povo que precisa tanto da misericórdia do Senhor. E naquele momento Sodoma e Gomorra precisava da misericórdia de Deus. E Abraão falava, Senhor, será que não existem pelo menos 50 justos? E Deus falava, se houver 50 justos, por amor deles, eu salvarei aquele lugar. Porque Deus é um Deus de amor. Não era da vontade de Deus destruir. Ou você acha que é da vontade de Deus destruir a mim e a você? Não. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama e é por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Mas Deus falou, se houverem ali pelo menos 50 justos, eu não vou destruir. Aí Abraão falava novamente, insistia na intercessão, insistia na oração. E aí mais uma vez eu pergunto para mim e para você, será que temos insistido na oração, na intercessão? Ou a gente às vezes vê que a coisa não acontece e a gente já desiste, mas não, Abraão insistiu. E eu creio que naquele momento Abraão já estava até sem graça de insistir com Deus. Imagina insistir com Deus. Mas aí Deus falava, olha, se houverem 45, por amor desses eu vou poupar aquele lugar. E aí Abraão insistiu e Deus falava, se houverem 40, se houverem 30, se houverem 20, pouparei aquele lugar. Aí ali eu me perguntei, né, aquela conversa ali, Abraão com Deus. Naquele momento Deus veio assim, eu falei para Deus, Senhor, por que Abraão? Já parou para pensar nisso? Por que Abraão, o escolhido? Existiam outras pessoas. Existia a parentela de Abraão. Mas em um certo momento, vamos lá voltar. Gênesis capítulo 12. Num certo momento, Deus olhou para Abraão. E eu vou te falar, será que Abraão era perfeito? Será que Abraão era aquele homem que falava, nossa, que homem justo, que homem perfeito? Será que é por isso que Deus chamou Abraão? E por isso chegou naquele momento que Deus teve uma conversa ali tete a tete com Abraão? Será que é por esse motivo? E aqui a gente lê, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aquele momento da intercessão, Abraão estava sendo o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o versículo 4 é a chave. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Eu procurei na minha Bíblia, talvez os teólogos, pastores podem me corrigir depois. Eu não achei, eu fiquei me perguntando, por que Abraão? Deixa eu caçar aqui algum lugar que Deus falava, chamei Abraão porque ele é perfeito, chamei Abraão porque ele é justo. Na minha Bíblia eu não achei. Se eu estiver errado, me corrijam depois. Aí eu vi aqui que a Bíblia começa a falar de Abraão neste momento. E o Deus pega e fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e dali dá uma promessa para Abraão. E logo depois Abraão fez o quê? Obedeceu. Abraão obedeceu. E aí Deus falou comigo, não é sobre você ser perfeito, não é sobre você ser justo, não é sobre você ser uma pessoa boa, mas é sobre você estar disposto a obedecer. O Senhor, Ele chama aqueles que estão dispostos a obedecer. E é por isso que Deus chamou a Abraão. É por esse motivo que Deus chamou a Abraão. E falou, sai da tua terra e da tua parentela. Porque ali no meio dele também já existia iniquidade. Existia idolatria. Deus precisava tirar Abraão daquele lugar para que ele pudesse ser uma bênção. E Abraão não questionou. Abraão só obedeceu. Agora imagina eu e você. Deus muitas vezes vem e quer nos tirar da nossa zona de conforto. Ele fala, olha, faça isso. Mas a gente questiona. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Porque no meio da parentela de Abraão era a zona de conforto dele. Era a zona de conforto. Quem quer pegar ali suas coisinhas e ir sem rumo para um lugar que não conhece, não sabe para onde está indo? Quem quer fazer isso? Quem está disposto a obedecer? A pergunta hoje é, você está disposto a obedecer? Quando o Senhor falar, faça isso, faça aquilo, você está disposto a obedecer? Porque não é sobre você ser uma pessoa perfeita. Deus não veio para chamar pessoas perfeitas. E isso é uma boa notícia para mim e para você. Porque se fosse dessa maneira, nenhum de nós teríamos sido chamados. Nenhum de nós teríamos sido escolhidos. Porque não somos perfeitos. Mas o Senhor, Ele chama aqueles que estão dispostos a obedecer. Quando Abraão decide obedecer, ele começa a caminhar com o Senhor. Até um certo momento em que o Senhor aparece a ele, a Sara, e reafirma a promessa. E Deus compartilha ali os seus planos com seus escolhidos. Então ali naquela passagem de Sodoma, Abraão já era amigo de Deus. Abraão já era amigo de Deus. E é isso que precisamos nos tornar, amigos de Deus. A ponto que o Senhor compartilhe os planos dele com a minha e com a sua vida. E Ele faz isso através da palavra. O Senhor, Ele compartilhou através da palavra os planos dele sobre mim e sobre você. E eu tenho uma boa notícia. Os planos dele sobre a nossa vida é de paz e não de mal. É de paz e não de mal. Abraão ali intercedeu por aquele povo. Então Abraão, ele estava sendo o quê? Uma bênção. Ele estava fazendo cumprir aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Ele estava sendo uma bênção. Agora vamos aqui em Gênesis 19, 24. Eu vou tentar seguir hoje o que eu escrevi, porque eu nunca sigo. Então, deixa eu tentar seguir hoje. 19, 24. Abraão intercedeu por aquele povo. Mas o que aconteceu? Não havia um único justo naquele lugar. A Bíblia diz em Gênesis 24, 19, 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Não havia um justo sequer naquele lugar. Abraão, ele intercedeu. Se houvesse pelo menos um justo naquele lugar, Deus iria salvar aquelas cidades. Mas não havia um justo sequer naquele lugar. E quando eu procurei sobre essa palavra ser justo, eu encontrei aqui que ela vem do grego dikaio. Não sei se... Alô, som. Fala dessa maneira, dikaios é a palavra. Que quer dizer aquele que observa as leis divinas. Aquele que é inocente, irrepreensível e sem culpa. Realmente era impossível existir um justo naquele lugar. Nós não somos justos.
aquele que é inocente, irrepreensível e sem culpa. Era esse justo que deveria ter naquele lugar e não existia. Aí eu te pergunto, Ló era justo? A Bíblia diz que era. A gente voltando um pouquinho na história, a gente vai ler que... Obrigada. Abraão saiu lá da sua terra, da sua parentela, e Ló foi o quê? Junto com ele. Ali eles caminharam durante um tempo, e Ló estava debaixo da mesma promessa. Chegou em certo momento em que Ló tinha muito gado, Abraão tinha muito gado. Os pastores de Ló e de Abraão começaram a criar contenda, porque eles já não podiam habitar no mesmo lugar. Muitas eram as tendas dos dois, muito era o gado. Então eles tiveram que decidir por algo. Ali naquele momento Abraão falou, olha, vamos fazer o seguinte, Ló. Tem essa direção e essa direção. Qual que você escolhe? Abraão deixou Ló escolher para onde ele iria. E ali Ló, quis usar de inteligência, olhou ali um lugar com muito verde. Ele pensando, tem muito gado, acredito que ele pensou, preciso de comida para o gado se alimentar e crescer. Olhou para aquele lugar que aos olhos dele parecia ser muito mais vantajoso e falou, eu vou por aqui. Abraão deixou Ló escolher por quê? Porque Abraão, ele sabia que a promessa que o Senhor tinha para a vida dele era o melhor. Abraão, ele agiu pela fé. Deixa Ló escolher, porque eu sei que o que sobrar para mim é o melhor de Deus para minha vida. E ali para onde Ló foi, o que tinha? A cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Ló habitou naquele lugar. E aí eu fiquei me perguntando, como que pode uma pessoa ser justa habitando num lugar cheio de pecado, cheio de iniquidade? A Bíblia diz também que em certo momento Ló, ele se tornou cativo naquele lugar. Abraão ajudou a salvar Ló, que estava preso ali naquele lugar. E ainda depois daquele episódio, Ló, ele decidiu voltar para Sodoma. Ele tinha escolha, vocês concordam comigo? Ele tinha escolha, ele podia falar, eu vou sair daqui, esse lugar está cheio de iniquidade, cheio de pecado. Mas mesmo depois que Abraão o salvou ali da prisão, ele voltou para Sodoma. Por quê? Porque o coração dele estava naquilo. Ali ele tinha casa, as propriedades dele estavam naquele lugar, o gado dele, a riqueza dele estava naquele lugar, o coração dele estava naquilo. Mas como, Renata, a Bíblia pode dizer que Ló era justo? Sabe por que Ló era justo? Gênesis 19, 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló em meio às ruínas. Ló só se justificou por causa de Abraão. Porque Abraão tinha uma promessa. Porque Abraão intercedeu pela vida dele. Porque eu acredito que quando Abraão intercedeu junto a Deus, ele sabia que o sobrinho dele morava naquele lugar. Quem não vai querer que o seu parente ali se salve de uma destruição? A Bíblia diz que lembrou Deus de Abraão. Talvez você pode pensar que a sua oração não tem efeito. Mas uma hora Deus vai se lembrar. Uma hora Deus vai falar, olha, eu, Dudu, e vou fazer aquilo que ele me pediu. Lembrei eu da Giselda e vou fazer aquilo que ela me pediu. Lembrou Deus de Abraão e livrou Ló da destruição. Ele só era justo, só se tornou justificado pela promessa de Abraão. Porque a promessa estava sobre Abraão, estava também sobre a vida dele, que era a descendência. E a mesma coisa acontece comigo e com você. A promessa que estava sobre a vida de Abraão está sobre mim e sobre a sua vida. Ali em 2 Pedro, que eu citei, 2,7, para quem quiser conferir depois. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. A Bíblia diz que Ló vivia em Sodoma, ele se incomodava com aquilo, mas ele não saía daquele lugar. E é engraçado isso, porque a gente fala, nossa, mas como que pode isso? Mas às vezes nós vivemos dessa maneira. Às vezes a gente fala, nossa, olha só que coisa errada, que pecado, mas nós estamos no meio disso. E nós temos escolha, da mesma maneira como Ló tinha escolha. Ninguém estava prendendo ele naquele lugar, ele podia ter saído daquele lugar de iniquidade e pecado, mas ele escolheu continuar habitando lá.
Ele escolheu. E nós temos escolha. Nós temos escolha. Talvez você esteja num lugar hoje que não é o lugar que você gostaria de estar. Talvez você está num lugar que você até fala, nossa, mas está me fazendo mal isso que está aqui ó, ao meu redor. Está me fazendo mal, mas aí eu te pergunto, por que você não sai? Por que você não sai? Quem que está te prendendo? Quem que está te prendendo? Se o Senhor Ele te chama para a liberdade, se o Senhor tem algo grandioso para a sua vida, existia outro caminho. Ló escolheu ir para aquele caminho. Ló escolheu ir para aquele lugar. Existia outro caminho, que era o caminho da terra prometida, mas ele escolheu estar naquele lugar. E muitas vezes a gente escolhe estar no meio da iniquidade do pecado, mesmo sendo considerados justos diante da promessa do Senhor sobre a nossa vida, nós escolhemos estar em meio ao pecado e iniquidade. Mas o Senhor nos chama para sair desse lugar nessa noite. O Senhor nos chama para sair desse lugar. A Bíblia diz em Romanos 3:10, não há um justo sequer. Aí você pode me falar, Renata, você veio aqui nessa noite para me dar essa bofetada? Para dizer que eu não sou justo? E é o que a Bíblia diz, não há um justo sequer. Se formos lutar contra o pecado, contra as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. A gente não pode se salvar a si mesmo. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Ló não podia se salvar. Ele só salvou daquele lugar porque Deus teve misericórdia. E os anjos do Senhor o tiraram daquele lugar. Mas nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Aleluia. Ló, ele foi justificado pela promessa abrâmica. E quanto a nós, como nós somos justificados? Como nós somos justificados? E a Bíblia lá no livro de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Nós só podemos nos tornar justos perante o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Ló, ele só se tornou justo porque ele tinha a promessa de Abraão. Naquele tempo, quando as pessoas pecavam, elas ofereciam sacrifícios a Deus, para que os seus pecados fossem perdoados. Só que o sacrifício já foi dado por cada um de nós. Deus, ele enviou o seu único filho, por amor a cada um de nós. Como naquele momento ali ele falava, olha só, por amor a esses justos, eu salvarei essa cidade. Da mesma maneira, Deus, ele não tem vontade nenhuma de destruir a mim e a você. Ele ama cada um de nós, e é por isso que ele entregou o seu único filho naquela cruz. Para que nós fôssemos justificados, para que nós pudéssemos ser chamados justos. Porque embora a Bíblia diga, não há um justo sequer, se você reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você reconhecer o sacrifício que Ele fez naquela cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida, você é justificado. É pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 3:21. Aleluia. A justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Existiu apenas um justo, o único justo, que não havia um sequer pecado sobre ele. Um único justo que existiu, que foi Jesus Cristo.
Ele não merecia aquilo. Era para eu ou você ter terminado como Sodoma e Gomorra. Era para cada um de nós termos sido consumidos, porque nós não somos justos. Mas aquele homem que era justo, que era perfeito, ele entregou a sua vida na cruz por mim e por você. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi cuspido, foi rejeitado por mim e pela sua vida. Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque ele já foi um sacrifício vivo, que foi entregue naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Ele foi entregue por cada um de nós, para que fôssemos justificados. Para que fôssemos justificados. Eu quero finalizar lembrando para vocês que naquela passagem de Sodoma, existem 3 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que é dita como justo, mas mora no meio da iniquidade, que era o caso de Ló. Aquela pessoa que já conheceu a promessa, conhece a Deus, mas não consegue muitas vezes se desvencilhar, abrir mão, deixar para trás aqueles prazeres, a riqueza, aquilo tudo que te traz prazer, mas que vai te afastar de Deus. Esse é um tipo de pessoa. Existem aquelas pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que não eram justos, que praticavam iniquidade, talvez não conheciam a Deus, ou se conheceu, rejeitaram, escolheram o pecado. E por essas pessoas, como que nós, os justos, justificados pelo sangue de Jesus, devemos agir? Devemos clamar, devemos interceder, não podemos desistir, devemos pedir toda hora ao Senhor: Senhor, tem misericórdia desse mundo, Senhor, que habita em meio ao pecado, tem misericórdia, para que eles venham viver o grande amor do Senhor. E o outro tipo de pessoa é Abraão, aquele que foi chamado por Deus e em nenhum momento questionou, só obedeceu. E o Senhor falava ali comigo quando eu estava sentada. Porque quando eu cheguei no culto, eu virei para minha filha e falei assim: filha, faz o fundo musical quando eu for pregar. E ela falou: eu vou. Eu vou. Naquele momento eu não reparei no que aconteceu, mas Deus falava ali comigo: você está vendo? É sobre isso. Não é sobre estar preparada, é sobre obedecer, é sobre ir. Porque ela nunca fez isso, mas ela não questionou, ela apenas disse: eu vou. Ali eu reparei que o professor estava tocando, e eu falei: eu só quero ver se ela vai ali e vai falar com ele, eu não vou falar nada. E ela foi ali, já tomou o lugar dela, o lugar dela de escolhida, porque o Senhor chamou, eu vou obedecer. Não importa se tem alguém ocupando o meu lugar, eu vou obedecer e vou fazer o meu melhor. É sobre isso. É sobre isso. E o Senhor tem um chamamento nesta noite. O Senhor chama aqueles que estão dispostos a obedecer. Eu não sei em qual das 3 posições você se encontra. Eu não sei se existem pessoas aqui que ainda não conhecem a Deus, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E eu quero te dizer nessa noite: só existe uma maneira de você ser justificado: reconhecendo que Jesus Cristo morreu pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama e Ele quer falar para você: olha só, vamos caminhar comigo a partir de agora. Renuncie a esse seu passado como Abraão renunciou, e vamos caminhar rumo à promessa que eu tenho para a sua vida. Existe alguém aqui nesse lugar nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso? Não? É a sua oportunidade, não deixe para amanhã. Se existir alguém, levante a sua mão, que essa é a oportunidade. Existe outro tipo de pessoa, que é aquela também, que é justa, mas está no meio da iniquidade. E talvez você seja esse tipo de pessoa. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu vou orar pela sua vida daqui a pouco. Se você é essa pessoa que ainda sente que você está no lugar que você deveria sair, esse lugar está te fazendo mal, esse lugar está te consumindo, e você sente que você está se afastando de Deus cada vez mais, eu vou orar pela sua vida daqui a pouco. E existe também aquele tipo de pessoa que só obedeceu.
só obedeceu. O Senhor falou um dia, olha só, vem e me segue. E você, sem olhar para trás, você falou: Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer. Eu não vou mais te dizer não, como a Antonella fez. Eu não quero saber se eu estou preparada, mas eu só vou. E talvez seja o caso da maioria das pessoas que estão aqui nessa noite. Se é o seu caso, levante-se do seu lugar. Porque nessa noite eu não vou orar sozinha. Se você... Vamos lá, será? Eu acho que se não tem aqui os justos, então tá. Eu falei, se é o seu caso, pode se levantar. É a pessoa que obedece, é o terceiro que eu falei. Levante-se do seu lugar. Se você não é a pessoa que obedece, vai começar a obedecer a partir de agora. E assim como o justo Abraão intercedeu, você vai interceder nessa noite. Você vai levantar a sua voz por aqueles que ainda estão perdidos, por aqueles que estão em meio ao pecado. Você vai levantar a sua voz. Então eu vou orar agora, mas igreja, nós vamos fazer uma oração congregacional. Nós vamos, como Abraão, orar por esse povo que está no meio do pecado, que não consegue se desvencilhar. Oremos com misericórdia, com piedade, clamando ao Senhor, para que cada um deles seja salvo e justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levante aí a sua voz e clame ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, oh Senhor, é notável a Tua presença aqui nessa noite, Senhor, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, tem planos para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nessa noite queremos nos levantar, ó Pai, obedecendo, Senhor, ao chamado, aquele chamado que o Senhor nos deu, ó Pai. Queremos orar, Senhor, orar pelo povo, orar, Senhor, por aqueles que estão perdidos, orar por aqueles que estão cegos, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, a cada vida, que o Senhor venha se mostrar a cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar a sua igreja, para levar boas novas, para, Senhor, levar a Tua palavra, para falar do Teu santo nome, Senhor, para que essas vidas possam ser salvas, para que essas vidas possam ser justificadas, Senhor, através do Teu sangue, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Marca um encontro com cada uma delas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia deste mundo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, deste país. Tem misericórdia, Senhor, desta cidade. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te clamamos, Senhor. Nós te clamamos. Nós te clamamos, ó Pai. Nós te clamamos, Senhor. E nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Nós sabemos que o Senhor tem planos de paz e não de mal para cada um de nós, Senhor. E até que o Senhor venha, o Senhor vai tentar alcançar a cada uma das nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, meu Deus. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.